Oi, pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal da Olga. A Olga é uma entidade feminista, organização libertadora de gênero e ativismo. E a gente resolveu fazer esse canal para fomentar um pouco um debate a respeito das pautas feministas e de opressão de gênero. A Olga, ela é uma entidade que ela é marxista, então todas as análises que a gente faz são baseadas no materialismo histórico dialético. Então a gente sempre faz um resgate histórico, o estudo que a gente faz a respeito dessa opressão tem um resgate histórico, a gente analisa a socialização, como influencia, né, na reprodução dessa opressão, a quem favorece essa opressão e como combater. Também a Olga, ela tem a sua sede na cidade de Montes Claros, Minas Gerais. A gente criou uma entidade de fato na cidade justamente porque a gente entende que o ativismo ele é muito importante dentro do feminismo, talvez a parte mais importante do feminismo, porque o debate ele é crucial para poder inclusive dar visibilidade, né, ao feminismo, mas sem ativismo a gente não consegue combater a opressão. Então a gente fez essa entidade na cidade de Montes Claros pensando nisso. E a gente já começou a conversar com outras cidades para poder colocar novas sedes em outras cidades. A gente espera poder atingir mais cidades do país, porque a gente sabe que é justamente unindo forças, né, com mais mulheres nessa luta, que a gente vai conseguir pressionar o governo, né? E também chamar a atenção da sociedade civil para as pautas das mulheres. A gente está acompanhando aí, desde anteontem no Facebook, um debate muito importante acerca do aborto. Né? Então eu queria começar esse primeiro vídeo falando um pouco disso. No Facebook a gente tem uma página que chama Olga e o Feminismo. Quem quiser curtir, pode ficar à vontade. Lá a gente não faz muito o debate, não. A gente mais posta algumas coisas, né, a título de informação. E o debate a gente está deixando aqui para o canal. Mas quem quiser curtir lá e fazer algum comentário, fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Aqui no vídeo também. Nos comentários do vídeo. Então, a respeito do aborto. O aborto, ele é ainda é tabu, né? A gente, para poder falar dessa temática, a gente ainda enfrenta alguns tabus da sociedade, porque tendo em vista que a nossa colonização, ela foi uma colonização portuguesa que impôs para a gente costumes dos portugueses, nossa sociedade, ela é de sua maioria cristã, né? Os índios foram catequizados, os portugueses que vieram para cá eram portugueses cristãos. Então, a gente ainda tem muito pudor para poder lidar com todas as temáticas. E isso é muito complexo, porque quando a gente vai tratar de um assunto que não deveria ter influências de religião, né, a gente consegue perceber o tanto que a sociedade é moralista e o tanto que a religião ainda influencia em tudo, no nosso dia a dia. A maioria dos nossos feriados nacionais, eles têm vínculo com o calendário cristão, católico, né? E não é diferente em relação às temáticas, né? Todas as temáticas que a gente vai discutir a respeito de legislação e de política, acaba sempre envolvendo também esses princípios cristãos. O que é muito complicado, porque o Estado, ele deveria ser laico, né? A Constituição fala que o Estado é laico, mas na prática a gente percebe que não existe essa laicidade do Estado, né? O Estado, ele sempre ele é muito influenciado por essas ideias cristãs, o que é muito triste. Em relação ao aborto, o que a gente precisa ter em mente é o seguinte: mulheres abortam, independente de ser legalizado ou não, né? Todo mundo conhece alguém que já fez aborto. E isso é um problema de saúde pública, né? Não interessa se o aborto é legalizado ou não. Acontece que as mulheres elas estão fazendo aborto. No momento de desespero, a mulher, ela
ela faz esse aborto e ela está correndo risco de vida. Por quê? Porque e falar de aborto é pensar também que a defesa dessa legalidade também faz parte também da luta de classes, porque uma mulher rica, ela, se ela quiser abortar, ela vai abortar, mas ela tem dinheiro para isso, ela tem condições. Então ela vai na clínica segura, ela faz todo o procedimento tranquilamente. Já as mulheres pobres, elas não têm como pagar por isso, então elas fazem da maneira mais insegura possível, faz de qualquer maneira, né? Elas se veem num momento de desespero e vão lá e provocam esse aborto e elas estão morrendo. Então, defender essa pauta é defender também, é, é também provocar uma luta de classe, é defender também uma classe que é oprimida, né? Porque, por causa disso que eu falei, em relação à questão financeira mesmo. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: as pessoas que são contra o aborto por questões moralistas, elas não precisam fazer aborto. Né? O fato de legalizar o aborto não vai fazer com que mulheres sejam obrigadas a abortar. Né? A mulher, a sociedade, ela coloca para a mulher essa responsabilidade sobre a gestação, sobre a maternidade. E cabe só a ela as consequências de uma gestação, né? Então, é muito complicado, né? Quando os homens querem discutir a respeito disso, são contra por causa de valores cristãos, mas não acolhem suas parceiras quando elas estão grávidas, né? Compram pílula do dia seguinte e dão. Então, essa é muita hipocrisia. Quando elas decidem seguir com a gravidez, muitos homens não assumem essa gravidez, não registram os filhos, e ninguém fala disso. Porque a gente vive numa sociedade misógina, uma sociedade machista, que responsabiliza apenas as mulheres pelos seus atos, né? Então, assim, aborto, ele não é uma coisa boa, não é uma coisa gostosa de se fazer. Ninguém vai fazer aborto porque acha bonito, não. Uma pessoa, quando ela resolve fazer um aborto, ela está num momento de desespero muito grande. O aborto, ele causa traumas físicos e psicológicos pro resto da vida na mulher. Então, assim, é muito, muito triste uma mulher precisar fazer um aborto, né? Então, assim, envolve muita coisa, envolve muita política pública, muita falta de investimento para a mulher decidir fazer isso, né? A mulher, quando ela engravida, ela já é julgada, né? Aí o companheiro abandona, os pais expulsam de casa e as pessoas esperam que ela se responsabilize por esse ato, como se fosse algo que ela fez sozinha, né? Ah, mas por que não se preveniu? Por que não... Gente, olha só, métodos contraceptivos falham, não existe nenhum método 100%, nem laqueadura 100%. Nem laqueadura, porque existem pessoas que o procedimento de laqueadura não ficou bem feito e que acabaram engravidando depois. Nenhum método é 100%, todos estão sujeitos à falha. Então, não tem como falar que foi por irresponsabilidade da mulher. E ainda que fosse, a gente precisa entender que as consequências de uma gravidez, quem vai levar para a vida é a mulher. É ela que vai se privar de fazer muitas coisas para poder criar um filho, é ela que vai ter que se virar em relação à alimentação, porque nem sempre o companheiro ajuda. E mesmo se o companheiro ajudar, quem assume 90% dessa tarefa é sempre a mulher. Né? A mulher que tem que abrir mão de estudar porque está grávida, a mulher que vai ter que parar de trabalhar porque está grávida, a mulher que vai ficar sujeita a não conseguir emprego porque tem um filho. Então, todas as consequências caem sobre as costas da mulher. Então, ela que precisa decidir sobre isso. Se você acha errado fazer o aborto porque é um assassinato, não sei o que, não sei o que, você não faça. Mas você precisa entender que as mulheres têm que ter o livre-arbítrio de escolher sobre o melhor para a vida delas. Porque quando essa criança crescer e não tiver acesso a nada, ninguém vai ajudar. Não é você que vai pagar as contas, não é você que vai comprar a fralda, não é você que vai
ajudar em relação aos estudos dessa criança, não é você que vai dar oportunidades na vida dessa criança, né? E se ela crescer sem oportunidades e entrar para o mundo do crime, aí sim essa pessoa merece morrer, bandido bom é bandido morto, é maioridade penal que precisa reduzir para os 16 anos, enfim. O que a gente percebe nesse discurso moralista é que as pessoas elas são pró-nascimentos, mas não são pró-vidas, né? Elas se preocupam muito com o útero alheio, com a gravidez alheia, mas não se preocupam com as pessoas que não têm oportunidade. Então é justamente por isso que essa escolha cabe exclusivamente à mulher. É ela que vai levar essa gravidez, é ela que vai levar esse filho para o resto da vida. Então é ela que sabe se ela tem condições de criar bem esse filho, se ela tem estrutura psicológica e familiar para isso, né? Para poder seguir ou não com a gravidez. Nos países onde o aborto foi legalizado, o número de abortos reduziu. Por quê? Porque quando se tem uma estrutura de clínica, com higiene, com profissionais como psicólogos, assistentes sociais, acolhendo essa mulher, ela se sente mais segura. E ela pode retroagir dessa decisão. Porque, como eu disse, é uma decisão muito difícil, ainda mais nessa sociedade machista, né? Ainda mais com todos os valores cristãos que a gente tem. Né? Nenhuma mulher faz aborto porque acha bonito, ou nenhuma mulher não se arrepende quando faz, né? Ela carrega a culpa, ela carrega traumas no corpo dela para o resto da vida. Então, quando se tem essa assistência numa clínica, um psicólogo, um assistente social, e essa mulher se sente acolhida, muitas vezes ela desiste desse aborto, né? Ela volta atrás na decisão, então por isso que o número reduz. Então é disso que a gente está falando. É você poupar a vida da mulher também, né? Ainda que ela decida seguir adiante, mesmo diante dessa situação, onde ela vai ter um lugar de acolhimento, essa decisão dela deve ser respeitada. É ela que tem que decidir. A gente sabe que se homem engravidasse, o aborto já era legalizado, né? Quantos pais não abandonam seus filhos aí e ninguém fala nada? É comum. As pessoas não se comovem com isso. Não se comovem com o pai que não dá assistência para o filho. Isso é muito, mas muito comum mesmo. Assim, o pai da minha irmã mais nova conversou com ela umas 4 vezes na vida, nunca pagou pensão, né? E quais os danos que isso causa no ser humano? Quais os danos que esse abandono causa no ser humano? Ninguém questiona isso. Então, se você é a favor da vida, você precisa entender que numa conjuntura onde desfavorável para uma criança crescer, é melhor que ela não nasça. É isso que você tem que pensar. Porque uma criança nascer para passar fome, para poder não ter oportunidade na vida, para viver na miséria, e ninguém vai se preocupar com isso, e não vai ter pai para ajudar, e não vai ter oportunidade de estudar, então, para que ela vai nascer? Para sofrer? Né? Então, é melhor que ela não nasça mesmo naquele momento. E em relação a essa coisa de assassinar, né, a gente precisa entender que, biologicamente falando, até os 3 meses de vida, o feto ele não tem sistema nervoso formado. Então ele não sente dor, ele não pensa ainda, ele não. Mas o bebê tá sentindo, eu senti o coraçãozinho do meu filho, gente, um órgão que foi formado, né? Coração foi romantizado pela sociedade, mas coração serve para bombear o sangue, para o metabolismo. Né? Essa coisa de vincular coração com sentimento é um equívoco. O sistema nervoso é que é responsável pelos sentimentos, os hormônios. E isso, até 3 meses de vida, não está formado no feto. É só um aglomerado de células. Então, antes, ter estrutura para fazer esse aborto no momento certo, que não cause sofrimento ao feto e cause o mínimo de sofrimento à mulher, do que não ter essas condições, a mulher no desespero fazer um aborto em qualquer momento da gestação, de maneiras precárias, correndo risco de vida, né? Essa mulher ela tem que ter oportunidade de escolher
que não quer ter esse filho e ter a oportunidade de ter um filho no momento que ela achar que é propício para a vida dela. Porque quem abre mão de tudo para ter filho é a mulher. É muito difícil. Quem tem filho sabe. É muito difícil ter um filho. Não é fácil. Sabe? É se anular. Eu tava falando isso ontem, a gente tem um grupo no WhatsApp também. Eu tava falando isso ontem com umas meninas. Ter filho é se anular. Você precisa abrir mão das suas vontades, das suas escolhas para ter um filho. Sempre. Sempre, em todos os momentos, em todas as situações. Né? Eu não tô colocando peso na palavra anular, não. Não precisa ser pesado ter um filho. Até quem quer ter um filho, ele se anula para ter esse filho. Sabe? A mulher, ela abre mão de projetos para ter um filho. Ela tem que parar a faculdade, tem que parar o trabalho. Ela abre mão de algumas coisas que ela queria fazer para ter o filho. Enfim, e passa por momentos que são muito difíceis de adaptação, momentos dolorosos. Então, assim, a gente precisa entender que quem é contra o aborto, aliás, ninguém é a favor do aborto, né? Ninguém é a favor, ninguém acha bonito abortar. A gente quer que legalize essa ação, porque para a gente poupar a vida de mulheres e para que a situação não seja tão catastrófica. No Brasil, muitas mulheres morrem por dia por causa de aborto, sabe? Acho que de cada 10 mulheres, acho que 4 já fizeram aborto. Então, assim, é um número muito alto. A gente não pode fechar os olhos para isso. As mulheres, elas estão abortando. E você, que é contra o aborto, mas toma a pílula do dia seguinte, você é hipócrita. Né? É a mesma coisa. Você foi responsável no momento e aí toma a pílula do dia seguinte e depois vai falar com o outro que ele é um assassino. Então, assim, se você faz isso porque você não quer ter um filho naquele momento. Você fala isso porque você não teve uma situação onde você se empolgou na noite passada, ficou com uma pessoa, porque estava muito bom naquele momento, né? E engravidou, ou seu método contraceptivo falhou, e você não tinha estrutura nenhuma para ter um filho, sua mãe não sabia, seu pai não sabia, você estava longe de casa, você não tinha emprego, né? Você não passou por essa situação. Porque se você passar, você pode ser que você repense, né? Esse caso. E principalmente para os homens. Os homens, eles, se a companheira engravida, a primeira coisa que eles fazem é resolve aí, né? Tipo assim, quando eles percebem que a mulher não quer ter o filho, eles jogam a bomba no colo delas. E aí, se elas resolvem abortar, eles arrumam uma parte do dinheiro, às vezes nem isso, e tiram o corpo fora, como se fosse uma responsabilidade exclusiva da mulher. Então, assim, a gente precisa pensar nisso. Isso é um caso muito sério. As pessoas estão abortando independente do juízo de valor de vocês, das pessoas, independente da vontade das pessoas, sabe? E quem é pró-vida tem que ser a favor da legalização do aborto. Porque aí sim nós vamos começar a salvar a vida de mulheres. Porque o aborto ele não vai deixar de acontecer. E legalizando, a tendência é que os números caiam. Então vamos ser racionais. Vamos desvincular essa coisa do cristianismo da legislação, né? Vamos parar para pensar, vamos refletir a respeito disso no nosso país. Dar condições para essas mulheres pensarem se elas querem essa gravidez, para elas serem acolhidas, né? Porque é muito complexo essa situação e a gente não pode ficar julgando, baseando no conceito de pecado, né? Porque se for porque é pecado, né? Eu quero saber quais de vocês não comem carne de porco, ou casaram virgens, ou nunca responderam os pais, enfim. Pecado é muita coisa é pecado. Então, vamos parar de levar esse discurso moralista hipócrita para os nossos debates, né? A respeito da legislação brasileira, a respeito dos problemas de saúde pública que a gente tem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma opinião, podem deixar nos comentários. Se tem alguma temática que vocês querem que a gente aborde, pode deixar nos comentários também. E em breve a gente volta com mais um vídeo. Obrigada, até mais.